entrar aqui e publicar algumas coisas. Deixa eu só ver começar ao vivo aqui. Ali tem como você controlar um pouquinho o meu volume, porque às Não, vezes tá ótimo o seu volume. eu me empolgo meio demais e falo mais alto do que precisa. Nós já estamos ao vivo, mas tá ótimo o seu volume. Deixa eu só ver Tá. se tá aparecendo legal o retorno aqui, que daí a gente já vai indo. Isso, a gente já tá ao vivo aqui. A ideia também, a gente faz essa live, sempre tem algumas pessoas que assistem, algumas pessoas assistem depois. Se você está com o som do seu Facebook ligado aí também? Não? Você está se assistindo? Não? Está só no... Sim, eu estou no computador aqui, eu estou vendo... Mas só nessa live nossa aqui, né? Só nessa. Então tá bom. Eu estou no Porque computador, eu vejo você senão dá muito e me barulho. vejo. Aham. Vou só compartilhar no grupo da IELB aqui. Pronto, está compartilhado. Então, a nossa ideia aqui, Leonério, pastor Leonério, é difícil, a gente entre pastores, né, parece que tem uns que tem que se chamar de pastor, o outro, eu não sei, a gente foi colega ali no mesmo distrito, eu não sei se a gente precisa dessa formalidade toda, mas em todo caso, pastor Leonério, diretor do Seminário Concórdia de São Paulo, e para quem está assistindo a gente, quiser deixar a saudação, a pergunta, a gente acabou de começar, né, então demora um pouquinho até as pessoas começarem a reagir. Nos concílios mesmo da IELB, que a gente está participando, até o final das lives tem gente entrando ainda, né, e depois dá milhares de visualizações. Eu acho que esses concílios, não sei qual é a sua opinião, mas enquanto a gente espera o pessoal, a gente pode até conversar disso. Esses concílios estão, eu acho que superando qualquer expectativa de participação. Ah, sem dúvida. Hoje, no momento que eu tinha mais de 800, né? Então, você lembra do outro que, assim, aí não são só pastores que estão participando, né? Tem leigos, tem mulheres que estão participando, assim, assistindo, né? Você lembra, no último concílio, quantas pessoas estavam lá participando? Era para todos os pastores da IELB, tinha um monte de gente participando. Uhum. E aí a gente via que aquelas pessoas que iam nos microfones eram quase sempre as mesmas. O resto do pessoal não se anima, eles passavam, vão deixar por menos. Agora, ali nos comentários, dá centenas de comentários. A gente vê que esse possivelmente vai ser o nosso concílio mais participativo que a gente já teve. Então, eu achei muito legal, muito fantástico. Já estou esperando a live de semana que vem, no dia 11. Já foi a de ontem, né, e a de hoje. Então, vamos começar a falar. E eu agradeço já, de todo o coração, essa sua disposição e a disposição dos colegas que já falaram, os que ainda vão falar. Hoje eu marquei mais 2 entrevistas com 3 pessoas, aqui uma vai ser com 2 pessoas, até no final da live eu falo quem são. Mas, assim, muito obrigado, Leonardo, de você dispor do seu tempo. A gente sabe que a vida, ela é corrida, e nessa época, para quem está na área administrativa, se o meu trabalho como pastor multiplicou, eu imagino que o de vocês aí também se multiplicou. Porque a gente não é mais só pegar e sair de casa e fazer a função no escritório ou na sala de aula. Agora você tem que preparar um monte de coisa para enviar, para voltar, enfim. Então, muito obrigado aí, em nome da congregação Castelo Forte e em nome da igreja e de todos que vão ver essa sua entrevista depois. Pode fazer a sua saudação para nós aí. Tá, então, boa noite, pastor Jarbas, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade de poder participar deste programa e o meu desejo é que todos aqueles que nos assistirem possam ter proveito daquilo que nós vamos procurar compartilhar. Isso aí. A primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo, mesmo que eu saiba onde é que para todo mundo ver, onde é que você nasceu e se já nasceu na igreja luterana? Eu sou natural de
da cidade de Itaguaçu, estado do Espírito Santo, né? Os meus pais, Reinaldo e Frida Faller, meu pai já é falecido, minha mãe já está com 87 anos, e eles são naturais lá de interior de Domingos Martins, Rapadura, mas desde 59 vieram para Itaguaçu, onde eu nasci. E aí, com 20 dias de nascido, já fui batizado, né? E Cristo passou a ser o meu Salvador, e passei a ser um filho de Deus e membro também da Igreja Luterana. Então já faz mais de 20 anos que foi batizado, né? Ah, mais de 20 anos. Itaguaçu, sou do Espírito Santo. A sua formação ministerial, você entrou para o seminário, teve alguma coisa especial que te levou para o seminário? Acabou indo, alguma coisa que ou já estava sendo preparado, porque tem diversas histórias, alguns é num estalo, alguns a família prepara. Como é que foi o seu caso para ir para o seminário? O meu pai sempre dizia o seguinte, que eles já tinham uma filha, né, a minha irmã mais velha, Leuzira, aí eu nasci, e o meu pai disse que no dia que eu nasci, ele falou assim, esse vai ser pastor, né? E à medida que eu fui crescendo, eles foram conversando comigo a respeito dessa possibilidade, né? E aquilo foi ficando na minha mente. Até 10 anos, esse era o meu pensamento. Com 10 anos, meus tios, que eram comerciantes, me convidaram para começar a trabalhar na venda deles lá, né? Então, de manhã eu ia para a escola, à tarde trabalhando com eles, e eles não tendo filhos, o desejo deles era que eu e um primo meu trabalhássemos com eles para mais tarde sucedê-los, né? Mas ali entre 14, quando eu estava com 14 anos, foi o ano assim que eu pensei realmente o que eu queria no futuro, né? Mas pensou muito cedo. Hoje o pessoal pensa no futuro depois dos 30, né? Mas assim, então naquele período, vamos dizer assim, de 10 até 13 anos por aí, a minha ideia era ser comerciante, né? E gostava do trabalho. Mas aí foi quando eu fui pensando melhor, eu estava bem da igreja, naquela época ainda, era a época assim que eu fiquei um tempo encarregado de ir meia hora antes do culto, abrir a igreja, colocar os números, colocar o disco, que tinha o alto-falante, né, que o som saía para o bairro, depois de acender as velas, quer dizer, assim, tipo um coroinha da igreja. E me sentia bem naquele trabalho, assim. E aí, certa ocasião, lá em Itaguaçu, nas férias, chegou o já agora falecido, o meu primo Delmar Ros, né? Que ele já estava... Foi meu professor. Foi, né? Pois é, aí nós fomos juntos lá na casa do pastor, o pastor Harry Fischer, foi meu pastor de infância e adolescência e parte da juventude. Aí o Delmar conversando com a dona Hilda, né, esposa do pastor Fischer, ele olhou para mim e falou assim, poxa, o Leonélio também podia ir pro Instituto Concórdia, né? Aí ele falou, o que você acha, Leonélio? Não, eu já pensei nisso, mas eu acho que não é possível. Aí ela falou assim, você podia ver com o seu pai para vir conversar com o pastor, aí parece que tem até um pedido de bolsa de estudo, né? Aí eu voltei a pensar naquilo, eu sei que durante aquele ano, todas as noites antes de dormir, eu lia um texto do Evangelho de Mateus, eu estava lendo, mas assim, do Novo Testamento, orava e toda noite eu pedia a Deus que me orientasse no que eu deveria trabalhar no futuro, algo que fosse da vontade dele, algo que eu me sentia bem, que pudesse ser útil também para as pessoas. Então, várias coisas foram acontecendo, que por fim, né, deu para eu vir, naquela época tinha aqui onde é o seminário hoje, o curso colegial, né, eram 3 anos, né, em preparação para o seminário que era em Porto Alegre, né. Então, graças a Deus deu tudo para vir, inclusive o pastor Paulino Ratundi, nós somos da mesma cidade, viemos juntos naquele ano, né, e aqui estudei os 3 anos e depois para o seminário em Porto Alegre, né. Aí o estudo na época durava quantos anos? Era esses 3 anos de pré-seminário? Era 3 anos e depois 5 ao todo no seminário. Eram 8 anos, então. Eram 8 anos. Não, aliás, 7 anos. Eram 3 aqui, 3... eram 7 anos ao todo com estágio.
Já fazia mais ou menos um segundo grau nesses 3 primeiros anos, era isso? Sim, era assim, o segundo grau, né, vamos dizer assim, o ensino médio, e ainda aquelas disciplinas assim preparatórias para o seminário. A gente já estudava latim, né, doutrina, o último ano já estudávamos grego também, né? Então tinha algumas disciplinas assim que já era preparação para nós ingressarmos depois do curso de teologia. E o povo reclamando hoje em dia de estudar inglês, né? Pois devia estudar grego uma vez para ver o que é bom. O pessoal acha que hebraico é ruim porque as letras são difíceis de compreender, mas devia estudar grego para ver como o troço é complicado. Então, sua formação, você formou em que ano? Tá, então, foi em 1983. 83. Né? Foi a última turma que se formou no seminário em Porto Alegre. Né? Em 84 já veio para cá. Já veio para São Leopoldo, onde está até hoje. E nesse período de estudo, então, tiveram vários pastores assim que me incentivaram muito. Mesmo o pastor Harry Fisher foi uma pessoa muito, muito importante assim, na minha vida, me incentivando. O pastor Galdino Schneider, né, que é meu tio, irmão da minha mãe, também foi assim, um grande incentivador. O Delmar Ros, né, mesmo enquanto era estudante, nós estávamos aqui, ele estava ainda em Porto Alegre, uma vez por mês ele vinha aqui, outra vez no mês. Então, sempre foi um grande incentivador. Então, várias pessoas assim Deus usou para incentivar a gente a ir para frente. E meus pais, né, sempre deram todo o apoio necessário, inclusive assim, na parte econômica também, né, naquilo que cabia ao aluno pagar, né, Deus abençoou assim, o trabalho do meu pai, que deu para custear toda a despesa em relação ao meu sustento e o custo do curso aqui no seminário. Né? É que o pessoal às vezes não sabe, talvez, o preço que custa, né, a formação ministerial. Aquilo que o aluno paga, que a família do aluno paga, é só parte de todo um custo maior. A igreja sempre analisa isso, né? Tem parte de bolsa, tem parte que a igreja mesmo subsidia, porque senão é um custo bastante dispendioso. Só vou fazer 2 saudações que já chegaram aqui até agora. Uma é bem familiar sua, a Márcia Tereza Faller, e ela está lá assistindo, está lá vendo se depois ela desfala alguma coisa que você falou aí. E tem também um pessoal muito querido nosso de longe, Gilmar Nizete da Silva, deram boa noite para mim aí, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês também. Você, então, se formou pastor, e logo depois de formado pastor, foi para o ministério, ou estudou mais alguma coisa ainda? Não, então, já que a minha esposa já está assistindo, deixa eu envolver ela na história também. Quando eu, no primeiro ano teológico, né, eu fui indicado para fazer o pré-estágio em Campo Bom, onde ela era membro. Né? Aí nós nos reencontramos, porque a gente tinha se conhecido uns 2 anos antes aqui num congresso dos jovens, aqui naquele tempo era o Instituto Concórdia, nos reencontramos, e daí um tempo começamos a namorar, né? Namoramos até o final do meu curso, que deu ao todo 4 anos e 8 meses quase. E aí a gente se casou e fomos juntos, né, para Campina Grande, Paraíba. Então lá nós subiram bem. Fomos para... Porque assim, uma coisa que eu e a Márcia a gente sempre conversava assim, eu sempre dizia para ela assim, provavelmente, porque eu sempre gostei assim, muito do trabalho evangelístico, né? E estavam precisando de pastores para o norte e nordeste do Brasil. Então eu dizia, no tempo de namoro eu já falava para ela, provavelmente nós vamos morar longe de familiares, tanto dos meus como dos seus. E ela dizia assim, onde você for, estarei junto. Né? Então isso me animava muito também. Aí fomos para Campina Grande, lá moramos lá, eu trabalhei durante 8 anos, depois recebi chamado e aceitei para trabalhar no interior de São Paulo, na cidade Santa Rita do Passa Quatro, e nós desenvolvemos um trabalho em Ribeirão Preto, fundando até uma congregação, e em Porto Ferreira, onde tinha já membros que participavam aos domingos lá em Santa Rita do Passa Quatro, a gente foi organizando melhor um trabalho lá.
E depois de 5 anos, então eu recebi chamado e aceitei para trabalhar no Rio de Janeiro, na congregação da Penha, né, no bairro da Penha, e lá fiquei quase 16 anos. Acho que foi ali que a gente se conheceu, não sei se a gente já tinha se conhecido antes ali, eu não lembro. Eu acho que nós só nos conhecemos quando você veio ser pastor em Nova Iguaçu. Eu acho que foi. Atualmente, eu acho que a gente nunca tinha se encontrado, né? E ali na Penha você ficou quantos anos ali fugindo de bala perdida? Foram quase 16 anos, né? Então... A gente brinca, mas é bom o pessoal ter uma noção que o Rio de Janeiro não é tanta bala perdida quanto aparece na televisão, mas um pouco é verdade. Não é assim. A situação é de insegurança, você tem que tomar muitos cuidados, você tem que saber onde anda, para onde vai. Então, viver num lugar como esse, não, vamos dizer assim, não é fácil. Não, inclusive assim, ó, cada um dos meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, cada um, quando era adolescente, cada um foi assaltado 4 vezes, né? Eu mesmo fui 2 vezes, né? E é uma experiência terrível. Né? Então, é uma experiência terrível. Mas, sabe, interessante, ó, a gente vê assim, que quando Deus quer a gente para uma determinada função, né, Ele nos dá condições para aquilo. Lá no Rio, nós, né, passamos por esses assaltos, mas a gente nunca pensou, por isso, querer sair do Rio. Eu lembro que uma vez a senhora falou assim, pastor, os seus filhos ainda são pequenos, aqui não é lugar para criar filhos, eu devia ir para um outro lugar. Eu falei, não, aqui tá bom, a gente procura ter os cuidados necessários e tal, né? Olha, uma vez eu vi uma pessoa, só falando disso... Aí a gente entende assim, a gente entende assim que é Deus que nos dá aquela tranquilidade em saber assim que Ele vai cuidar da gente. E claro, a gente também sempre tinha... Também se cuida. Que a gente achava que eram necessários, né? Uma vez eu vi uma pessoa que saiu, se eu não me engano, era uma cidade perigosa também, não sei qual cidade era mais agora, mas assim, falou pessoalmente comigo. Falou assim, olha, eu vou sair daqui e vou para um lugar onde eu possa criar meus filhos, daí eu falei assim, olha, mas o pessoal daqui também cria os filhos deles. Eles também criam aqui, talvez, e às vezes a gente tem muito isso, e você talvez percebe isso há muito tempo, você está no 8º ano aí já no seminário, né? Então, talvez você perceba isso, que a gente, quando é pastor muito novo, a gente acha que no próximo local não vai ter os problemas que a gente tem aqui. E problema onde tem ser humano vai ter problema. A gente está até estudando nos concílios quanto tempo um pastor deveria ficar no local do chamado, e eu já vi colegas trocando de lugar, porque no outro lugar vai ser melhor. E quando ele chega lá, ele fica com saudade de onde ele saiu, porque lá já estava adaptado, já tinha superado uma série de problemas. Então, se formou, foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Essa última aí foi no Rio de Janeiro, na Penha, e da Penha foi para o seminário. Então aí em setembro de 2012 eu fui eleito diretor do SEC, né, que aqui tem, para quem não sabe, aqui nós temos 2 escolas, né, tem o Colégio Luterano Concórdia, que é uma escola de jardim de infância até ensino médio e técnico, né? E também faculdade online, e tem o Seminário Concórdia. Então, eu fui eleito como diretor-geral do Centro Educacional Concórdia e especificamente do Seminário Concórdia. Aí uma foto da porta em janeiro, Concórdia. Em janeiro de 2013, né? Eu, a minha esposa e o nosso filho mais novo, Juan, chegamos aqui para morar e trabalhar. E um deles acabou ficando no seminário estudando para pastor, né? Ou os dois? Um deles. É o mais novo. O Juan, que está conosco ainda, é interessante, quando a gente estava lá no Rio, tanto ele como o irmão, o Rayan, ambos tocavam na banda lá da congregação, né? E sempre assim gostavam de participar das programações. A gente nunca forçou a barra, assim, você tem que participar disso e daquilo. Eles, né, naturalmente participavam, assim, de boa vontade. E aí uma vez, assim, algumas vezes eu e a minha esposa conversamos com o Juan, por exemplo. Né? Ô filho, o que você acha de ir para o seminário e coisa e tal, né? Falamos assim algumas vezes, mas nunca forçando a barra, né? E aí eu sei que uma vez, a última vez que a gente falou, ele disse assim, pai, ó, eu quero trabalhar na igreja, mas sem ser pastor, né?
sem ser... E também a gente não tocou mais no assunto. Aí viemos aqui para o seminário, ele convivendo aqui com os estudantes, ele começou até a fazer curso de... primeiro de educação física, depois ele passou na Universidade Federal, ele fez novo vestibular e entrou para a Universidade Federal para fazer música, que ele sempre gostou de música, né? E aí, depois de um tempo que ele estava lá, ele veio falar comigo e com a mãe, que estava pensando em ingressar no seminário também, né? Uhum. Foi uma surpresa muito boa para nós, e aí a gente deu o apoio necessário. Eu logo falei, converse então com o pastor da congregação onde somos membros, para ele lá ajudar a encaminhar, né? Dar todo o encaminhamento, porque ele que é o nosso pastor lá, né? E aí foi dado todo o encaminhamento, e aí ele conseguiu conciliar assim bem as duas faculdades. O ano passado ele terminou na UBRA e aqui. E esse ano ele tinha se programado ele trancou o seminário, que ele poderia ir para o estágio já. Ele trancou o seminário para poder terminar na URGS, né, na Universidade Federal, e o ano que vem para o estágio. Mas com essa pandemia aí, né, tudo se complicou. Isso me lembra o... Não sei qual dos Flor que estava lá no Rio de Janeiro agora, eu sempre me confundo com eles. Era o... Não era o Cláudio Flor. Tem o Jonas. É o Jonas eu acho Flor. Que era. Pelo menos quem está lá é o Jonas Flor. Me disseram que essa frase era dele, que ele sempre dizia assim, porque lá no distrito me dizia, olha, eu ouvi isso do pastor Flor, eu acho que era o Jonas mesmo. Ele dizia assim, olha, Deus é um especialista em estragar planos. A gente planeja e Deus faz diferente, porque ele sabe o que é melhor para a gente, sabe o que é melhor. E esse ano a gente aprendeu que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem mais missionários do que ela jamais imaginou. A Igreja Luterana, ela mostrou a cara para o mundo, né? Seu Ademar aqui, é membro aqui da congregação de Nova Venécia, ele disse que aqui em Nova Venécia ele já foi assaltado 6 vezes, imagina só. Pois é. E ele é motorista de ônibus, aqui, motorista não, trocador. E aqui na live também tem umas pessoas que deixaram as curtidas, a Nina, o Lédio, o seu Ademar Flegler mesmo, o Wagner, a Beta, o Messias e um tal de Juan Faller aqui deixaram as curtidinhas para você aí. Certo, obrigado. Depois, aí você voltou aí você assumiu a direção do seminário, que é uma função bem diferente de ser pastor de congregação. E se não me falha a memória, na época havia uma mudança. Você pode até me corrigir se eu estou errado, mas antes o diretor era também professor. Quando você foi assumido, aí eles queriam um diretor que fosse só diretor. Não foi o que me foi dito é o seguinte... Só assim, não no sentido de que seja menos, mas é que se dedicasse apenas a isso. Não, o meu compromisso, assim, era de fato ser o diretor-geral e o específico do seminário, mas, assim, conversando, por exemplo, com alguns colegas aqui, especialmente com o professor Gerson, né, que nós fomos contemporâneos no seminário, né, e aí, conversando com ele assim, achou que sugeriu que eu também estivesse em sala de aula também, mas ele já alertou assim, devido todo o trabalho, seria bom que cada semestre você tivesse no máximo uma disciplina, né? E aí eu fiz, além de me formar no seminário, eu fiz também o mestrado em missiologia, né, em missão transcultural, então eu me prontifiquei a dar alguma disciplina na área de missão, né? Então, peguei no primeiro semestre Introdução à Missiologia, né? E no segundo semestre, Pessoa e Formação do Missionário. Mas mais tarde eu só fiquei com a disciplina do primeiro semestre, porque assim o que me foi pedido, assim, na primeira reunião com a diretoria da IELB, quando eu fui eleito, eu perguntei assim, né, a certa altura, além daquilo que eu já sei que tem no regimento, que é esperado do diretor, se eles esperavam alguma coisa a mais de mim. Então, o presidente, na época era o presidente Diego, ele falou assim, a gente gostaria que você procurasse também fazer um trabalho de pastor entre os estudantes, né? Sim, importante isso. Isso a gente tem procurado fazer, né? A partir daí eu fiquei só com essa disciplina do primeiro semestre, para assim até ajuda também a gente conhecer melhor os alunos, né, porque todos eles
Então, um semestre passariam em sala de aula comigo. E outra que também eu poder assim, compartilhar de uma forma mais direta a experiência que a gente teve no trabalho missionário, por onde, onde eu trabalhei. Né? E assim, então, além de todo o trabalho administrativo, né, eu sempre tenho procurado, esse ano está mais complicado, de novo com a pandemia ainda, mas, assim, por exemplo, até o ano passado, né, eu procurava, assim, me programar para visitar nos quartos alunos solteiros, procurando ir assim como pastor, né, conversando, fazendo um momento devocional, oração, perguntava se eles tinham algum problema, alguma dificuldade, ou quisesse que a gente orasse por algum assunto, né? E os casados, então, sempre a minha esposa me acompanhou, né? Este ano está um pouco mais complicado essa Sim, hoje está tudo complicado esse ano. Agora, o que eu estou fazendo também, né, eu comecei já dias atrás, convidando assim uma família, um estudante casado com a sua família vir à minha sala, eu de máscara, eles também de máscara, e aí a gente, durante uns meia hora, 40 minutos, conversa um pouco, faz um momento devocional, e, né, assim, tendo todos esses cuidados que são necessários. Né? Então, o seu mestrado você fez quando estava no Rio ainda, né? Porque o pastor Alceu Figur está aqui, mandando um abraço aos colegas. Um que é ex-estagiário, que sou eu, fui estagiário dele, e o outro que realizou um projeto missionário lá em Assunção. Acho que fazia parte do seu mestrado. Eu tinha eu precisava fazer, assim, pelo menos um trabalho transcultural durante 15 dias, ter essa experiência. Aí eu entrei em contato com ele e depois eu fui para Assunção fazer esse trabalho lá. Pois é, você conhece Assunção, eu morei no Paraguai 1 ano e não cheguei nem perto de lá. Cheguei nem perto da capital. Já que a gente falou do mestrado aí, você tem formações adicionais? O mestrado é óbvio aqui, né? Mas então fala desse mestrado aí, como é que foi, como é que você concluiu? Tem outras? Porque eu sei que no seminário eu vejo vocês e os outros professores e todo mundo que tem oportunidade de estar perto, até eu fiz um curso esses dias aí, porque agora online dá para a gente fazer com mais facilidade, mas eu sei que antes disso, vocês já faziam cursos aí, então se você quiser falar um pouco mais dessa formação que você conquistou nesses anos? Então eu fiz lá no Centro Evangélico de Missões, é uma escola interdenominacional em Viçosa, Minas Gerais, o mestrado em missão transcultural. Aqui no seminário, eu logo assim comecei a fazer algumas disciplinas do nosso mestrado, né? Que eu sempre gostei de estudar e continuo gostando, né? E fui fazendo as disciplinas, inclusive eu quero ver até se esse ano eu consigo terminar as disciplinas do nosso mestrado aqui. Mas o ano retrasado, eu fiz a especialização em Teologia e Bíblia da Universidade Luterana, da UBRA, né? É um curso muito bom, durante um ano, são professores nossos também, também na modalidade online, né? Então, facilita muito os pastores que estão aí pelo Brasil afora fazer um curso, e outro que é bom que é um curso reconhecido também pelo Ministério da Educação, né? Então, tem aquele primeiro mestrado, a especialização em Teologia e Bíblia pela UBRA, né? E o meu curso o bacharelado, ele foi reconhecido já anos, quando eu estava no Rio de Janeiro, por uma escola, uma universidade lá do Nordeste, e estou fazendo as disciplinas do mestrado aí, e quero, assim, trabalhar mais, estou pensando fazendo alguns trabalhos, e quero ver se mais adiante eu preparo uma dissertação, assim, falando sobre como trabalhar com membros afastados da comunhão cristã, né? Então, seria como se diz, às vezes, o trabalho, a missão interna na congregação, né? Isso é importante. A gente não perder, às vezes a gente olha tanto para fora que esquece de olhar para os irmãos que estão se perdendo dentro, né? E é importante essa parte da missão também. Deixa eu ver aqui.
Você já falou aí, eu acho que todo mundo talvez já tenha até percebido que você sempre fala do seminário, já fala quase em tom de despedida, porque tem eleição para seminário daqui a uns dias, né? Para diretor de seminário, então é uma função que outra pessoa vai ocupar, e o pastor Leonélio pretende voltar para o Santo Ministério de Chão de Igreja, ali nas congregações. E qual a sua lembrança, assim, grata do ministério mesmo, dos lugares por onde você passou? Eu sei que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem muita coisa que poderia relatar como dificuldade, mas num determinado ponto da nossa curva da vida, a gente começa a entender que a gente teve muito mais alegrias do que dificuldades nos lugares onde a gente passou. Então, você quer lembrar alguma coisa do ministério para o qual você está preparando-se para voltar daqui a um tempo? Eu sempre gostei, assim, do trabalho com as crianças, né? Então, onde eu estive, sempre nós procuramos informar professores para o trabalho com as crianças. Por exemplo, lá no Nordeste, quando eu cheguei lá, a congregação já tinha uma pequena escola. Nós procuramos fazer um trabalho muito bom, além das aulas de ensino religioso. A minha esposa também ajudava num grupo de meninas lá que faziam, cantavam e coreografia. Eu sempre gostei, assim, do trabalho da instrução de adultos, é um dos trabalhos que eu mais gosto, assim, claro, além de dirigir culto, pregar e tal, né? A instrução de adultos, eu acho, assim, que as pessoas que querem ingressar como membros da nossa igreja precisam receber um bom ensino da palavra de Deus, né? Das doutrinas luteranas, antes de serem recebidas como membros da congregação. Então, onde eu trabalhei, normalmente a gente gastava, assim, de 10 a 15 encontros, de 1h15, estudando manuais que a nossa igreja tem, e de preferência, isso ajudava também aquele grupo que estava estudando junto, criar amizades. E, por exemplo, no Nordeste foi muito bom. Nós enfrentamos dificuldades, obviamente, mas foi muito bom, assim, o apoio que nós tínhamos do departamento de missão, Deus foi abençoando também, trazendo novos membros, e quando nós chegamos lá eram 45 membros, quando nós saímos eram 120 membros, e nós tínhamos começado também o trabalho na capital, João Pessoa, que no ano seguinte foi o pastor Nivaldo Garcia para lá, como pastor presidente, né? Depois em Santa Rita do Passa Quatro, né? Nós tínhamos, assim, um convívio muito bom com os membros lá, uma amizade muito boa. E aí a gente pôde, assim, também desenvolver mais o trabalho em Ribeirão Preto, uma cidade, né, muito boa. As programações eram nas residências, nós conseguimos um salão alugado lá, mais tarde foi comprado um terreno e adiantamos lá também. No Rio de Janeiro, então tivemos, assim, experiências diversas, mas sempre o que foi muito bom mesmo foi, assim, por exemplo, quando a gente ia fazer a instrução, a confirmação. Era muito bom ver aqueles adolescentes que durante 2 anos, né, estudaram ali com a gente a palavra de Deus e agora eram recebidos, assim, publicamente, estavam dizendo: nós cremos neste Deus no qual nós passamos a crer desde o batismo, e é nessa doutrina da Igreja Luterana que queremos continuar sendo orientados para servir a Cristo e ao próximo, né? Outra coisa que era muito bom era a gente poder aconselhar pessoas, consolar. Por exemplo, teve uma ocasião lá, um senhor que nem era da nossa igreja, né? Mas familiares vieram me pedir, era assim, um domingo à tarde, eu já estava, assim, muito cansado, a gente teve uma programação bem intensa, aí vieram, pastor, o meu pai está internado em tal lugar, será que daria para a gente ir lá ainda fazer uma visita para ele, né? Aí nós fomos, eu levei eu usava, assim, na visita evangelista sempre um livrinho chamado Livro Sem Palavras, um livro colorido. Chegando lá, eu pedi a ele licença para apresentar aquela mensagenzinha ilustrada, que é o plano da salvação, né? E ao final, quando eu terminei, né, eu falei assim: o que o senhor acha dessa mensagem, né, que fala de Jesus como Salvador? Ele falou: não tem como não aceitar essa mensagem, Jesus é o Salvador, né? E naquela semana ele faleceu, mas aquele senhor, filho dele, juntamente com o irmão,
eles ficaram assim tão felizes, porque eles nunca tinham certeza de que o Pai, de fato, cria em Jesus. E naquela ocasião eles tiveram essa certeza, ficaram assim, e sempre gratos a mim por ter sido usado por Deus para, naquela ocasião, anunciar a mensagem de Jesus, e aquele senhor, né, tudo indica que partiu dessa vida para a eternidade junto com Cristo, né? Então, são tantas ocasiões assim que Deus tem dado oportunidade, porque eu costumo dizer o seguinte: se nós formos considerar ser pastor uma profissão, né? Assim, uma profissão no bom sentido, né? Mas se a gente for considerar ser pastor como uma profissão, é a única profissão que ajuda as pessoas a serem felizes nesta vida e serem felizes na eternidade também. Porque é onde nós podemos anunciar, né, a lei evangelho, a lei que mostra o pecado, o evangelho que mostra Jesus, que realizou a obra da salvação. E na igreja também eu sempre gostei assim de ajudar a formar lideranças, né? Trabalhar com líderes, e eu sempre me senti bem, como aqui no seminário, por exemplo, né? Eu tenho dito assim que onde eu posso ser pastor é nas visitas aos membros, a visita aos alunos, né? Claro, quando eles vêm à minha sala tratar alguma coisa, por iniciativa deles, né? É muito difícil um deles sair aí sem eu fazer uma oração, né? Mesmo que às vezes a gente tem que falar, vamos dizer assim, como diretor, falar como diretor seriamente sobre o assunto, mas depois o desfecho fala, tá, então vamos concluir agora também orando a Deus, e, né? Aí, de acordo com a situação, a gente faz ali também a oração, né? Joia, enquanto você estava falando aí, eu botei umas páginas que mostram o livro Sem Palavras. Se alguém quiser ver, é só pesquisar na internet, tem lá como faz. É uma boa dica para começar uma conversa missionária mesmo. Aqui o colega Elber Jagnoff está saudando a gente aí também. Elber está convidado também para falar aqui. O Elber trabalha como capelão, né? Capelão hospitalar, e a gente quer ouvir esse capelão hospitalar também. Depois eu entro em contato com ele para a gente marcar uma entrevista também. E ele é um bom parceiro aqui do seminário. Ele ajudou muito na questão de um aluno aqui de Nova Venécia. Que acompanham ele lá. Isso, ele ajudou muito na questão do aluno aqui de Nova Venécia, que precisou fazer uma cirurgia, lembra? Aqui todo mundo apreensivo, a família apreensiva, e sentiu no pastor Elbert aí alguém que correu atrás de todas as formas possíveis, e o menino está bem, está vivo, está estudando por causa desse esforço do seminário. Aqui a congregação, a família deles são até, assim, não sei se eu posso falar por eles, mas eu vou falar o que eu vi deles. Eles são bastante gratos por tudo que vocês fizeram por ele aí. E agora vamos falar um pouquinho da função de diretor, mais especificamente. Nessa época de pandemia, você já tocou de uma forma ou de outra, mas como é que é o dia a dia fora da época de pandemia de um diretor de seminário? As funções, o que tem que fazer, como é que é, se os alunos têm medo do diretor, ou se o diretor é uma pessoa assim do dia a dia, como é que é essa convivência? A gente tenta, assim, eu tento assim, me relacionar bem com todos, mas é muito difícil, assim, o pessoal não vê a pessoa do diretor, às vezes, como uma autoridade que, dependendo da situação, às vezes ter algum temor, né? Embora eu procuro me relacionar com todos, tanto é assim, quando eu me programo para visitar, né, pessoas, eu gosto sempre de marcar as visitas aí com os estudantes, sejam solteiros ou casados, eu sempre tento falar, aqui é o pastor Leonério, eu gostaria de tal hora, tal dia, tal hora, visitar vocês, né? Mas, dependendo da situação, às vezes é meio difícil eles separarem o diretor do pastor. Mas, em todo caso, normalmente, assim, 7h30 da manhã, eu já estou aqui na minha sala, né? Quando eu vou falar em situação normal, sem pandemia, por exemplo, na segunda-feira, quando de manhã cedo a gente sempre fazia aqui um momento devocional com as duas secretárias que trabalham aqui conosco, o gerente administrativo, também o nosso econômico, um momento devocional,
E depois as secretárias voltavam para o seu trabalho e eu, juntamente com o econômico e o gerente, tratávamos os assuntos relacionados ao campus como um todo, né? Aquilo que precisava fazer, eles traziam os assuntos a mim e juntos a gente tratava. Uma vez por mês, semanalmente, né? Eu também me reunia com o diretor do colégio, o diretor Neuci Zenher, né? Ele, uma vez, sempre nessa segunda-feira, assim, lá pelas 11 horas, né? Ele vinha para cá para nós tratarmos assim, os assuntos que precisava, e normalmente o gerente administrativo estava junto também. E aí na parte, depois do almoço, a parte da tarde, 2 horas, 1h30, já voltava de novo para a minha sala e fazia na segunda-feira um momento devocional ali com as funcionárias que trabalham na limpeza, cozinha, lavanderia, um momento devocional assim de 20 minutos, né? E depois a gente fazia as outras atividades nossas, administrativas. Durante a semana a gente tem assim, muitos e-mails para responder, telefonemas para dar, ou pessoas que ligam para a gente, alunos que às vezes têm assuntos para tratar com a gente. De 15 em 15 dias nós temos a reunião dos professores, numa terça-feira à tarde, onde tratamos os assuntos relacionados à vida dos alunos, enfim, toda a parte acadêmica, né? E, né, então, durante uma vez por mês também tem a reunião do Conselho Administrativo, que numa manhã, né? Eu faço parte também, representando o seminário, da comissão de colóquio. A comissão de colóquio é aquela comissão em que pessoas que deixaram de ser pastores da nossa igreja por um tempo, querendo retornar, sendo aceita nesse processo de colóquio, né? Então, representa o seminário participando também. E, né? Então, assim, tem diversas atividades diversas. No primeiro semestre, então, terça-feira à noite, eu tenho dado a disciplina de introdução à missiologia, né? E, enfim, e vão surgindo atividades. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, o Conselho Administrativo pediu que eu coordenasse a provedoria de alimentos para os estudantes do seminário, né? Sim, que antes era feito pelo pastor Benjamin. Só que o trabalho dele era assim, mais abrangente, né? Ele fazia esse trabalho também, mas também ele procurava buscar recursos para outros projetos. Aí quando me pediram, falou, essa parte só dos alimentos eu posso, porque é algo mais não vai exigir tanto de mim, né? Então, normalmente ali em maio, junho, eu entro em contato com 10 ou 11 conselheiros, vendo a possibilidade de, no ano seguinte, o distrito ajudar nesse importante projeto para os estudantes. Leonardo, acho que é só bom a gente explicar, talvez para quem não saiba o que é a provedoria do seminário, que foi criada há alguns anos atrás, é quando os distritos, então, juntam um equivalente financeiro para ajudar na alimentação, e isso barateia o custo das bolsas para todos os estudantes. Então, é a igreja como um todo, no Brasil todo, ajudando a baratear o custo. Eu vou dar um exemplo do meu distrito aqui. O meu distrito sempre tem muitos estudantes no seminário. O Dias Norte sempre tem um número grande. Então, a gente gostaria, eu sei porque eu fui da diretoria aqui do distrito na última gestão, e nas nossas reuniões a gente sempre buscava como ajudar mais os estudantes, porque sabe dessa vida corrida. Só que se o custo subir muito, o nosso distrito ele não consegue, porque tem os projetos próprios também. E aí, quando todos os distritos podem se juntar para fazer essa provedoria, eles acabam ajudando toda a igreja a formar os pastores, que na verdade são para toda a igreja. Porque eu ocasionalmente estou no distrito de onde eu saí para ir no seminário. Mas o meu caso é uma raridade. Muitas vezes a gente é nascido e criado num lugar, é enviado para o seminário por esse lugar e não volta nunca mais para lá. A gente vai servir a igreja em outro lugar. Então, o distrito tem o sujeito, o distrito envia o sujeito para o seminário, o distrito ajuda a formar financeiramente, como um benefício para toda a igreja. Então, isso que é a provedoria. Tem uma saudação aqui, que está até embaixo aí, de Leonira Faller Tettemann. Vovó Frida está aqui assistindo e está mandando um abraço.
Ah, tá. É uma das minhas irmãs e a minha mãe, né? Obrigado, mãe. Obrigado, Leonira. Dá um abração para vocês O bom também. dessas nossas lives aqui é que se ninguém mais assistir, os da família a gente assiste. Esses não faltam nunca, é uma coisa que, Não falta, graças a né? Deus, a maioria dos pastores é abençoada. Antes de fazer a próxima pergunta aqui, eu lembrei de uma coisa antes, eu tinha notado aqui e esqueci de falar. No culto de domingo, o nosso pastor presidente, Geraldo Schiller, na pregação, ele trouxe à tona uma pesquisa que está na internet, para quem quiser ver, é assim, quais as profissões que as pessoas mais admiram. Ele falou lá dos bombeiros, que é lembrado em primeiro, e ele falou que procurou e não achou pastor. Eu fiz essa pesquisa depois e eu achei onde é que estava o pastor. E o pastor estava na pesquisa das pessoas os outros mais desconfiam. O pastor, hoje em dia, a figura do pastor ou do religioso, ele está em quinto lugar das pessoas que mais desconfia. Acima dele está advogado, está político, está esse tipo. O pastor está em quinto lugar. E está em quinto lugar porque a gente sabe como é que anda a moral da nossa classe política, etc., né? Mas eu fui procurar ainda uma outra pesquisa. E daí eu lembrei, porque você falou isso agora há pouco. Quais as profissões, vamos chamar assim, a gente sabe que é mais que isso, mas vamos chamar de profissão. Quais as profissões que mais deixam as pessoas felizes? E aí o sacerdócio, o ministério está em primeiro lugar. É aquilo que mais completa as pessoas, porque elas, quando estão trabalhando naquilo que a sua fé acredita, para levar Jesus Cristo para as pessoas, elas se realizam levando salvação para outras pessoas. Eu achei isso fantástico. A função de pastor, mesmo que ela não seja privilegiada por outros, para quem exerce, é a categoria que mais é satisfeita com o seu trabalho. Eu achei isso fantástico. Isso é uma coisa boa para os nossos alunos aí sempre saberem, né? Sempre ouvirem também. A próxima pergunta, pode falar que eu vou... Não, sem dúvida. É isso mesmo. A gente não tem como a gente mensurar, né? Quanto nós ajudamos as pessoas, quanto o pastor pode ajudar as pessoas, né? A enfrentar as suas dificuldades, a ter esperança no futuro, a acreditar, a serem incentivadas a continuar confiando em Cristo. Eu me lembro, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, tinha um senhor lá da nossa igreja, ele faleceu alguns anos antes de eu vir. Quando a gente se despedia, ele sempre dizia assim, ó, ele tinha um jargão que ele dizia assim, ó, continuemos com Deus, né? Então, aquilo eu me lembro sempre disso aí, mas o pastor é aquela pessoa assim que, além de, né, pelos meios da graça, ele incentiva as pessoas, ó, vamos continuar confiando em Cristo, né? Cristo é maior do que os nossos problemas, que ele resolveu o nosso maior problema, que era conseguir-nos salvação eterna. E os outros problemas que vão surgindo nessa vida, com a ajuda dele, nós vamos enfrentando também. Tá, joia. Depois que eu falei que só a nossa família está assistindo, tem mais gente se manifestando. A Creuza está assistindo ali também, ela aqui de Nova Venécia, uma querida irmã, uma família muito querida aqui da congregação Castelo Forte, sempre assistindo tudo aí também, participando de tudo, presencial e não presencialmente. Aí eu já tive oportunidade de estar no seminário, nessas muitas reuniões que a gente participa, até por agora, antes ser da comissão de culto, e hoje em dia ser o secretário do Departamento de Comunicações, que é a nossa vice-presidente, a Aline. Então, eu sempre estou por aí pelo seminário nessas reuniões, então eu já te vi dirigindo momentos devocionais e culto ali naquela área que é feita para os alunos. Mas você dirige cultos, prega em outras congregações, por exemplo, na sua, onde é que você é membro hoje? Quem é o seu pastor? E se ali você atua como pastor também, de vez em quando? Nós somos membros num bairro aqui de São Leopoldo chamado Feitoria, na congregação Castelo Forte, né? O nosso pastor já há uns 2 anos é o pastor Arthur Charzucchi, né? Formado há poucos anos, uns 2 anos que ele está formado, e ali nós participamos como membros, a minha esposa participa de comissão de altar e tal, o Juan
ajuda na banda, quando é possível, e eu me coloco à disposição para dirigir cultos, né, auxiliar, quando o pastor não pode, quando está de férias, aí tem uma congregação filial que também a gente ajuda, mas né, a gente está à disposição quando é preciso, né, contar com a ajuda da gente, né? E às vezes nós recebemos convites também das congregações, né, para pregar, para dar alguma palestra e tal, né? E às vezes falar no seminário, né? Eles então, acham assim, é um professor. Tem época que a gente visita mês seguido assim, congregações ou congressos onde pedem para a gente falar sobre o seminário, procurando ajudar, incentivar pessoas a virem para o seminário. Né? Inclusive, essa eu li lá a gente está nesse novo projeto de regimento, né? E lá eu olhei as funções do diretor, e uma das funções do diretor é fazer isso que você acabou de falar que faz. Aí eu pensei assim, gente, se o diretor do seminário não incentivar o pessoal para ir para o seminário, quem é que vai, né? Eu achei assim, não precisava estar escrito, mas a gente gosta de ter tudo em leis, tudo por escrito, enfim, está lá como sendo uma função sua que a gente já faz naturalmente, né? Assim como a gente fala da hora luterana, das boas coisas, como eu tenho falado e tenho visto muitas outras pessoas falar de como o nosso departamento de comunicação, de uma forma geral, essa parte que fica aí em São Leopoldo e Porto Alegre, eu aqui não, porque de longe, né, não estou falando de mim, estou falando do pessoal da Elbicom aí, como eles têm produzido material e material de grande qualidade, como eles têm gerado alcance, chegado a pessoas, e a gente não tem noção de onde vão parar essas mensagens que a gente faz. Outro dia eu recebi de uma irmã minha, que até hoje está de aniversário, a Elaine, de Portugal, eu recebi uma devoção que eu tinha mandado para outro lugar. Então, ela já tinha recebido lá em Portugal e mandou para mim. Então, a gente não sabe com quantas pessoas está falando, a gente não sabe quantos vão ver essa entrevista depois e vão conhecer melhor o seminário, melhor o pastor Leonério, porque você se dispôs a falar com a gente hoje. Muito obrigado por isso. Viu, pastor Jarbas? Inclusive, assim, anualmente a gente tem feito assim, alguns pequenos vídeos, né, para serem passados. Eu vejo esses vídeos. E tal. Inclusive, assim, quem quiser talvez conhecer um pouco mais do seminário, nós temos o site, né? É só colocar ali o www.seminarioconcordia.com.br, né? Dá para ter uma ideia ali. Se for no YouTube e colocar Seminário Concórdia, vai encontrar ali vários vídeos, né? Falando sobre o seminário, até estudantes incentivando outros a virem também, né? E então aí o site do Seminário Concórdia. Estamos constantemente assim procurando motivar. Agora, algo que é muito importante, pastor, assim, os pais, né? Os pais procurarem assim, conversar com os filhos, né? Aí foi quando comemoramos os 115 anos, né, do seminário. Né? Então, quem quiser mais informações, está tudo aí. Mas tá tudo você aí. Tem razão. O importante mesmo é que a família, se acha que o rapaz ele tem alguma tendência, talvez, para gostar de estudar. Na pergunta que eu te fiz, o que você destaca do ministério, eu não sei se você percebeu, mas tudo que você falou é da área da educação. Você falou de ensinar professores da escola bíblica, você falou dos confirmandos, você falou dos grupos de profissão de fé como sendo as coisas que você mais gosta e que mais te marcaram. Então, assim, a gente precisa olhar, perceber, talvez tenha um jovem que está cheio de dúvidas sobre a Bíblia, não é que no seminário ele vai ter sanada todas as suas dúvidas, mas ele vai ter no lugar onde ele vai ter as ferramentas para poder ajudar a tirar as dúvidas dele, né? Então isso começa em casa mesmo, você tem razão aí. É muito importante assim, que os pais vão colocar assim, em tom de pergunta, né? Filho, você já pensou vamos supor, seu filho acompanha seguidamente, vai com os pais à igreja, vê o pastor lá atuando e tal, talvez perguntar, filho, você já pensou um dia você estar assim também, como o nosso pastor ali, dirigindo culto, ensinando a palavra de Deus às pessoas e tal, né? Coloca em tom de pergunta, à medida que ele vai crescendo, perguntando de novo, e alimentando nele essa questão. Eu sei que uma vez, já tem acontecido de jovens que vieram para cá,
que alguns falaram assim que nunca tinham pensado em vir para o seminário, até que um dia o pastor chegou para ele e disse assim, ô fulano, você já pensou de ir para o seminário e ser pastor? Aí ele falou, não. E ficou naquilo. Mas ele falou, a partir daquela pergunta, de vez em quando ele voltava a pensar nessa possibilidade, até que, a certa altura, ele conversou com a família, que deram o apoio, ele foi conversar com o pastor e mais tarde se inscreveu no curso preparatório, né? E ingressou. Né? Aí, ó, tem um rapaz aí que falou que ano passado fez culto junto com você. Ah, tá. Ano passado, tá todo mundo vendo aí, né? Mas eu só vou ler o que o Juan escreveu. Ano passado, eu e meu pai conduzimos alguns cultos juntos. Isso, sem dúvida, é fantástico para o pai que é pastor, né? Poder conduzir junto. Uhum. Eu sei que eu batizei minhas 2 filhas e para a gente que é pastor, poder levar o nosso próprio filho e fazer o batizar já é uma coisa assim fenomenal para a gente que é pastor. Agora, você batizar seus próprios filhos, você ter a oportunidade de estar lá no hospital quando nasceu e depois junto com a sua esposa e com a família num dia que para nós é de grande festa, de grande comemoração, você fala assim, agora você vai nascer também para Jesus e você está participando ativamente daquilo ali. Isso é muito bom. Imagino que seja algo similar com isso aí também. Sem dúvida. Não, foi muito bom, né? Ele estava fazendo pré-estágio ano passado, então tanto na congregação de pré-estágio como na nossa congregação ali. Juntos nós pudemos dirigir cultos. Foi muito bom. E a última pergunta que eu tenho anotada aqui, se ninguém mais fizer uma pergunta, é que você lida aí com jovens do Brasil inteiro, né? Tem bastante, por exemplo, do Espírito Santo. Eu sei que normalmente tem uns 10 aí no seminário. É a nossa média aqui do Distrito Dias Norte. Como o Espírito Santo é maior, imagino que tenha mais capixabas aí. E assim, num primeiro momento, se eu bem me lembro, e eu não quero responder por você, eu quero que você responda, mas se eu bem me lembro de quando eu cheguei no seminário, eu estudei em São Paulo, então lá mais ou menos 50% dos alunos era do Espírito Santo. E aí no Sul, a primeira coisa que eu imagino que aconteça é algum choque de cultura, alguma precisa se entrosar. Primeiro que o aluno está saindo, alguns deles, a primeira vez de casa, e vai morar longe de pai e mãe, vai morar longe de irmãos, então tem essa parte emocional. E ele tem que aprender a se virar sozinho, se ainda não aprendeu. Alguns alunos vão muito jovens, né? Terminou o 2º grau, às vezes, hoje em dia, nunca nem trabalhou ainda fora, e já chega no seminário. Aí no seminário é aula de manhã, tem que pegar o ônibus para ir para Ubra, ele tem que voltar, tem que estudar de noite, numa cidade grande. Porto Alegre é uma das grandes cidades desse país. Como é que é para integrar esses alunos aí? Para que eles se sintam acolhidos e se sintam numa nova família, porque isso que o seminário acaba virando. Eu sei que da minha turma, no primeiro ano a gente se estranhava todo mundo. No final, na volta do estágio, depois do final, hoje em dia nós todos somos queridos uns pelos outros. Então isso é normal que se crie esse vínculo. Então como é que vocês agem aí com esses alunos que estão chegando para integrar eles? Tá, assim, são várias ações que são desenvolvidas com o passar do tempo. Mas começando, por exemplo, quando em novembro os alunos vêm para o processo seletivo, né? Então, no momento, eu me reúno com eles e mostro, vamos dizer assim, uma série de slides mostrando sobre a vida do seminário durante o ano, né? As atividades diversas que tem fora de sala de aula. Vem também representantes do diretório acadêmico, estudantes, né? Falando um pouco do que o diretório acadêmico faz, do apoio que dá, e também chamando eles bem-vindos. Inclusive, a Associação de Servas Amigas dos Seminários, que é a sigla ASAS, também vem algumas representando essa associação, chamando bem-vindos, se colocando à disposição para no ano seguinte ajudar naquilo que cabe a elas ajudar. E tá. Aí depois, inclusive, numa noite, tem o grupo de teatro, faz uma apresentação especialmente para esses aí. No ano seguinte, quando eles vêm,
de novo, o diretório acadêmico procura, sim, a diretoria, né? Conversar, dialogar, dar apoio, orientar naquilo que precisa e tal. Nós temos um encontro no primeiro dia de aula à tarde, em que todos os professores e funcionários se apresentam ali, normalmente lá na capela, dizendo as suas funções e se colocando à disposição também para ajudá-los. Aí eu começo a visitar esses alunos recém-chegados, né? Então, no internato solteiros, eu começo justamente por esses que chegaram, e os casados também. Então, a gente vai visitando, perguntando se tem alguma dificuldade, de onde veio, dando algumas dicas, algumas sugestões e coisa e tal. Aí, mais ou menos uns 15 dias depois, o diretório acadêmico promove, então, um futebol de campo, lá embaixo. Então, convidando todos esses com os veteranos para também participarem de uma partida de futebol. E aí, depois tem o almoço de confraternização, promovido pelo seminário, mas principalmente com o apoio da ASAS, né, Associação de Servos Amigos do Seminário. E ali, quando os alunos também, esses recém-chegados, vão ser sorteados para pertencerem àquele grupo que mais tarde participa da Olimpíada, que é o grupo azul e branco, né? Então, ali também é um acolhimento bom. Então, tem vários momentos assim. E aí também a gente é falado para os estudantes, para os novatos, como relembrando para os veteranos também, que se precisarem de alguma ajuda, eles podem, dependendo do assunto, falar com o aluno, o primos do andar ou do bloco. Dependendo do assunto, eles podem procurar o professor padrinho, né? Cada aluno, a certa altura, logo no primeiro mês, fica sabendo quem é o professor a quem ele pode recorrer se precisar de ajuda. Dependendo do assunto, né, ou se esse professor não estiver disponível, procurar o deão de alunos, que já há anos é o professor Paulo Nerbas. Dependendo do assunto, ou se não quiser passar por esse, pode ir direto ao diretor, né? Dependendo do assunto, ele pode, se não quiser conversar aqui, ele pode conversar com o pastor, onde ele faz o pré-estágio, né? Mas, em todo caso, então, durante o ano, assim, há vários acontecimentos que favorecem a integração, devoção na capela e tal. Agora, claro, assim como numa família, né? Numa família nossa, tem também, nem sempre há a total harmonia, numa família maior como a nossa, também tem aqueles que às vezes não têm algum desentendimento e tal, mas assim, a gente, pelo que a gente sabe, assim, nunca tem havido problemas sérios assim de relacionamentos, né? A minha pergunta foi mais no sentido de criar vínculos e não nos desentendimentos, porque onde tem ser humano tem desentendimento. Onde tem dois seres humanos que torcem um para um time e um para o outro, vai dar, como a gente diz hoje, vai dar treta, né? Mesmo que seja só de zoeira. E hoje em dia tudo dá briga. Briga não, discussões. Tem discussão por causa de política, tem discussão por causa de... Na época que eu estava no Rio Grande do Sul, era discussão por causa da soja transgênica, não sei se já acabou. E daí, na época, tinha o Cacete Planeta, eu vi uma entrevista que o Reinaldo, eu acho que foi o que estava fazendo a resposta, a pergunta, ele perguntou assim, o que você acha da soja transgênica? Ele ia fazendo essa pergunta um por um. E aí, uns se diziam contra, outros se diziam a favor. Aquela frase desse Reinaldo, que eu acho que ele é jornalista também de formação, e ele falou assim, olha, o brasileiro é um povo fantástico. Ninguém sabe ainda o que é soja transgênica. Metade já é a favor, metade já é contra. Eu acho que descreve muito bem. Aqui, ó, tem o Elber, escreveu, aproveito para parabenizar aos que estão na coordenação do seminário pela oportunidade que estão dando aos alunos e para serem treinados para situações fora das congregações, como, por exemplo, nos presídios. Não sei se tem gente que sabe que os alunos são treinados em presídios, em reciclagem, hospitais, locais de recuperação de drogados, entre outras atividades que são feitas. Eu tive que buscar a formação e experiência fora do seminário, e hoje eles estão tendo esta oportunidade a partir do seminário. Então, esse é um destaque feito pelo colega Elber aí, que é verdade, né? E o seminário também vai se aprimorando, até por causa de colegas como ele, que buscam aperfeiçoamento fora, e a igreja sente essa necessidade.
Seu Ademar falou aqui de novo, ó, o pastor Leonério entrou na lista de chamado para Nova Venécia, aqui no Espírito Santo, deve ter sido pela congregação Castelo Forte, porque era a congregação que existia na época. Se eu não estiver enganado, foi em 1996, quando eu trabalhava em Campina Grande. Sabia que estava na lista de chamada de Nova Venécia? Não, não sabia, não. Nunca soube, não. Uma vez eu fui aí no Sul numa reunião, uma pessoa me disse assim, olha, minha congregação estava fazendo chamados, e daí eles colocaram o seu nome na congregação, e daí falaram assim, não, esse aí está na cidade dele, não adianta nem chamar, então tiraram o seu nome antes de levar para a Assembleia. Às vezes a gente é deschamado sem nem ter sido chamado, e só sabe depois, né? Coisas de ser pastor. Tem mais alguma coisa que gostaria de destacar, pastor Leonério? Não, eu só gostaria, duas coisas, assim, algumas, ó. Primeiro, eu gostaria de aproveitar para agradecer, né, a todos aqueles que oram pelo seminário, que incentivam jovens a virem, e fica aqui o meu pedido, que continue incentivando jovens, continue orando pelo seminário, obrigado pelos distritos, né, e o distrito aí, o Distrito Norte é um distrito que envia sempre um bom número de estudantes, mas também apoiam, né? Quando tem a época da provedoria, também ajuda. O ano passado foi a vez do distrito ajudar, e ajudou muito bem. E gostaria de também dizer o seguinte, agora no mês de agosto, agora vai ser a eleição para diretor do seminário, né? Eu gostaria, assim, de pedir que os membros, né, os pastores em geral, vamos orar para que Deus, né, que seja eleita aquela pessoa, aquele pastor, que Deus quer que exerça essa função como diretor-geral do SEC, diretor específico do seminário, né? E lembrando que aqueles que, né, vierem aqui para o Sul visitar, claro, depois dessa situação aí que a gente está vivendo de pandemia, serão sempre bem-vindos para visitar aqui o seminário, né? E falando, uma coisa que eu me lembrei agora, falando em provedoria, em ajuda, a Liga de Leigos, a Liga de Servas, ajudam muito com bolsas de estudo, inclusive, deixa eu fazer uma propagandinha, quinta-feira no programa do Centro Administrativo, o programa com o pastor Éder Gomes, né, o vice-presidente de missão, a presidente da Liga vai falar sobre a ajuda que é dada para os estudantes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da ajuda das ofertas das servas, mas também um estudante, a gente gravou um vídeo com o estudante Marcos Falck, que aí daqui do Espírito Santo. Ele vai dar um depoimento, assim, rapidinho, agradecendo também, em nome dos estudantes, esse apoio para as bolsas de estudos, que ele é um dos beneficiados. O Marcos ele é beneficiado, e ele é uma das pessoas que às vezes poderia incentivar outros a irem para o seminário só contando a história dele. Ele não tinha o estudo necessário primeiro para poder ingressar, o básico para poder ingressar no seminário. Incentivado por seu pastor, ele foi e buscou esse estudo. Depois ele chegou lá no seminário e muito tímido e muito humilde, achou que talvez nem passasse, e voltou aqui no distrito e contou a história que os professores chamaram ele de volta e falaram: você foi um dos 3 primeiros no resultado dos testes. Ele contava isso com uma emoção muito grande, um rapaz que assim, emocionou já o distrito aqui algumas vezes, contando a sua história, e ele pode contar essa história dele, de que às vezes o sonho parece que está longe, igual ele precisava terminar o 2º grau, precisava de umas outras coisas, e o pastor dele falou assim: mas você quer ser pastor? Ele falou assim: eu queria, mas acho que não vou conseguir. O pastor pegou junto, e foram, e hoje está aí, estudando pro seminário. Se não me falha a memória, ano que vem ele já deve ir para o estágio, né? Ele está no 3º ano. Né? Ele já está no P200, é assim que chama? É o ano que vem que ele vai para o 4º ano, tá? No 5º ano, que é o estágio. Não, é porque o meu era no 4º ano o estágio. Não, ele está no 3º ano, o ano que vem ele faz o 4º ano, e no 5º ano, então, né, que ele vai, tudo correndo bem, ele vai para o estágio. Mas ele tem sido, assim, um bom aluno, né? E vai ser no programa do pastor Éder. Eu sei que é quinta-feira, não sei o horário, mas parece que é no início da tarde. Mas vai ser no canal da IELB ou no canal da rádio. Vai ser num dos dois aí.
E aproveito para falar para o pessoal, se não estão inscritos nos canais oficiais da igreja, inscrevam-se. A Gelb, por exemplo, teve uma live esse final de semana, e muita gente nem soube que a Gelb teria uma live, porque não segue a Gelb no Instagram. Está lá no Instagram, e tem gente, hoje a gente tem... Eu comecei a falar semana passada mais seguidamente, assim, postar mais seguidamente, não sei se é por causa disso, né, mas tinha 7.100 pessoas inscritas no canal do YouTube da IELB. Hoje já tem 7.700, em uma semana subiu 10%. Então a gente pode receber mais material de qualidade quando a gente acessa os nossos canais aí. Inscrever-se no Instagram do seminário, por exemplo, é legal, o Instagram do seminário sai umas fotos históricas. Essa semana tinha uma foto em preto e branco, na verdade era quase amarela já, com um monte de alunos subindo numa árvore para cortar a árvore por cima de um telhado. Então a gente assina esses canais especiais, vai saber dessas entrevistas aí também. E antes da sua despedida, pastor Leonel, eu gostaria de agradecer pessoalmente mais uma vez o senhor ter se disposto aí em participar com a gente. Essa é uma iniciativa aqui da Congregação Castelo Forte, para a gente conhecer mais pastores que estão trabalhando em funções vamos dizer assim, não pastorais de congregação no momento, porque não deixa de ser uma função pastoral, né? Não deixa de ser uma função pastoral. Então, que Deus te abençoe aí nesse final de período, um período em que a sua vida e a sua experiência abençoou a igreja, que acompanhou a formação de 8 anos de pastores. Eu não sei mais o que dizer, só agradecer, que Deus abençoe mesmo. Tá, muito obrigado, pastor Jarbas, que Deus continue abençoando você no seu ministério e também a sua família, tá? E estamos aí naquilo que nós pudermos colaborar com a congregação, com o distrito, podem contar conosco. Tá, joia, muito obrigado. Então, eu vou me despedir de vocês todos aqui agora, lembrando que semana que vem a nossa live vai ser no outro horário, vai ser às 16 horas, porque a proposta da live é sempre ser no melhor horário para a pessoa que está sendo entrevistada. Então, ela já abre um espaço para a gente, então a gente faz a live na hora que ela pode. E o presidente da igreja, pastor presidente Geraldo Schiller, vai ser o entrevistado da semana que vem, às 16 horas da terça-feira. 15 dias depois, a gente vai conversar com outros 2 pastores de uma vez só, porque eles estão numa função no mesmo órgão da igreja. Eles são o editor e o diretor da editora Concórdia. Então nós temos essas 2 lives programadas, que Deus abençoe, sempre orem pelo seminário, inscrevam-se nos canais, acompanhem, incentivem jovens a ir para o seminário. Você viu aí que a gente comentou que uma das funções que mais satisfaz a pessoa é o ser pastor, o ser sacerdote. Então, se você quer isso para o seu filho, conversa com ele, fala com ele, fale para ele pegar conhecimento sobre as coisas que acontecem no seminário. No mais, fique em paz, na paz de Cristo.